Amigas, amigos, olá! Essa semana o Brasil ampliou as suas áreas de direito, áreas territoriais que estão sob domínio do Brasil. Trata-se não de uma expansão militar territorial, mas dentro do direito internacional, à luz da Convenção da ONU dos Direitos do Mar, a Comissão dos Limites da Plataforma Continental, ligada à ONU, ligada a esta Convenção da ONU dos Direitos do Mar, validou a demanda brasileira de uma área maior de plataforma continental, o chamado Cone Amazônico, na margem equatorial, no norte do Brasil, 360 mil quilômetros quadrados de área equivalente ao do território da Alemanha, que agora passa a ser parte da nossa plataforma continental jurídica. No nosso podcast de hoje, vamos tentar averiguar o que é esta Convenção da ONU e vamos averiguar a importância desta decisão e destas áreas oceânicas para o Brasil. Bem, a Convenção da ONU dos Direitos do Mar busca acabar com a condição anárquica de definição de áreas oceânicas, limites nacionais para áreas oceânicas, que vigia no mundo até os anos 1970. Isto é, cada país no mundo definia qual era o seu mar territorial. Não havia uma norma central acordada entre os países de definição. Isso começa a ser implementado a partir dos anos 1980 com a Convenção da ONU dos Direitos do Mar, convenção da qual o Brasil é um Estado parte. E por esta convenção, o Brasil no caso, não tem 200 milhas de mar territorial. Gente, falar isso é um erro de décadas. Desde os anos 1980, o Brasil reconhece que o nosso mar territorial, área na qual o país tem soberania, é de apenas 12 milhas marítimas. Então, um pouco mais de 20 quilômetros de extensão, uns 25 quilômetros de extensão. Esta é que é a área de soberania mar territorial, 12 milhas marítimas. Terminado o mar territorial e mais 12 milhas marítimas, nós passamos a ter a chamada zona contígua. Nesta área, o país não tem mais soberania, mas ele faz controle alfandegário, de saúde, de imigração, de portos e trânsito de águas e trânsito nas águas territoriais. Tanto a zona contígua quanto o mar territorial são definidos desde a chamada linha de base. Linha de base é a média de maré baixa no litoral do país. Desde a linha de base, 12 milhas, mar territorial. Desde a linha de base, 24 milhas, zona contígua. Desde a linha de base, 200 milhas, não é mar territorial, é a Zona Econômica Exclusiva. Zona Econômica Exclusiva é a área na qual o país regula a exploração de recursos naturais, regula pesquisa científica, patrocina segurança navegacional, tanto de navios quanto de aeronaves, e faz a prevenção e controle de poluição marinha. Outros países podem usar a Zona Econômica Exclusiva, em sobrevoo, em navegação, em instalação de cabos submarinos, desde que não afete os interesses do Estado detentor da Zona Econômica Exclusiva. Nós temos alguns exemplos desta Zona Econômica Exclusiva no Brasil. Vamos a alguns exemplos. Segurança de navegação. Houve um episódio trágico há alguns anos. Uma aeronave da empresa Air France, um Airbus da Air France, decolou de uma cidade do litoral do Nordeste em direção à França, mas ele nunca chegou ao seu destino, sofreu uma pane e caiu, matando todas as pessoas a bordo. Ele caiu no Oceano Atlântico. Na época, o governo francês anunciou que dispensaria alguns recursos para ajudar na busca de sobreviventes, não houve sobreviventes, no resgate de corpos e de partes da aeronave. Assim que o governo francês declarou isso, lembrando que se trata do governo de onde a empresa tem sede, é o caso da Air France, que tem sede na França. O governo brasileiro imediatamente achou bem-vinda a ajuda francesa e declarou que ela seria bem-vinda sob coordenação do Brasil. Por que sob coordenação? É a arrogância do Brasil mandando na França? Não. A aeronave e os destroços estavam na nossa Zona Econômica Exclusiva. É responsabilidade do governo brasileiro. Se a França quiser, ela pode ajudar, é muito bem-vindo, mas o país responsável por buscar sobreviventes, por achar os corpos, por achar os restos da aeronave, é o Brasil. Segurança de navegação marítima e aérea nesta região. Mais ainda,
prevenção e controle de poluição. Vocês devem se lembrar, há alguns anos nós tivemos as bolotas de óleo aparecendo nas praias brasileiras. É responsabilidade do Brasil identificar a origem deste óleo e fazer a contenção deste óleo, tendo em vista que ele estava flutuando desde a nossa zona econômica exclusiva potencialmente. Ainda uma última coisa, todas as nossas reservas de petróleo pré-sal se encontram na zona econômica exclusiva. Vejam a importância desta região. Para além da zona econômica exclusiva, lembrem-se, ela vai até 200 milhas desde a linha de base, desde a costa. Para além da zona econômica exclusiva, nós encontramos a plataforma continental jurídica. É uma área que desde a linha de base pode se estender a até 350 milhas desde a costa. Mas ela não se estende necessariamente. Isso introduz um complicador. É fácil, qualquer país do mundo consegue estabelecer seu mar territorial, sua zona contígua, sua zona econômica exclusiva. Desde a linha de costa, você mede 12, 24, 200 milhas respectivamente e define, portanto, essas regiões. Qualquer país do mundo consegue fazer isso. Mas aí nós temos a ideia de plataforma continental jurídica. Os Estados Unidos do século XIX se envolveram numa polêmica sobre regularização de pesca no litoral. É área litorânea, mas qualquer país do mundo pode pescar nestas áreas? Disse os Estados Unidos, não, não. Porque o leito oceânico é formado por plataforma continental, sedimentos que são egressos do continente. É uma continuidade dos relevos continentais. A área continental é de soberania americana. Esta área oceânica, continuidade dos relevos continentais, dita plataforma continental, é de soberania também dos Estados Unidos. Só que aí aparece mais um complicador. Nós estamos nos reportando, neste caso, a chamada plataforma continental geomorfológica. São as áreas de formação sedimentar de baixa declividade a partir da costa do país. Certo, certo. Essa plataforma continental de baixa declividade, onde a profundidade aumenta lentamente, é limitada pelo talude, uma região sedimentar onde nós encontramos acréscimo de profundidade muito mais acentuado. É onde termina, é onde se encerra a plataforma continental. Agora, como definir a plataforma continental jurídica? Este é um esforço do ponto de vista técnico-legal da Convenção da ONU dos Direitos do Mar. A Convenção diz que a plataforma continental jurídica terminará no limite do talude, no pé do talude, onde termina esta área de formação sedimentar egressa do continente. Mas onde termina? Qual é o ponto de término do talude? Vamos imaginar, desde a costa, o talude continental do país, o limite da plataforma continental geomorfológica, termina a 50 milhas marítimas. E a Convenção da ONU diz, país, você dançou, porque a sua plataforma continental jurídica está dentro da sua zona econômica exclusiva de 200 milhas. Você não tem plataforma continental jurídica. É medido o pezinho do talude. E o pé do talude mostra que a plataforma continental geomorfológica se estende a 250 milhas desde a costa. Parabéns, diz a Convenção da ONU. Você tem 200 milhas de zona econômica exclusiva e mais 50 milhas de plataforma continental jurídica, que pode se estender ao máximo a 350 milhas desde a costa. E daí veja um complicador prático. Qualquer país do mundo, como eu disse há pouco, pode definir o seu mar territorial, sua zona contígua, a sua zona econômica exclusiva, mas para delimitar a plataforma continental jurídica são necessários conhecimentos geológicos e batimétricos do fundo do oceano. Esses estudos não podem ser feitos por qualquer país do mundo. O país precisa ter esses recursos a títulos de conhecimentos científicos e instrumentos para medição. Por isso acontece a seguinte cronologia, olha que legal. Nós temos a Convenção da ONU dos Direitos do Mar, da qual o Brasil é Estado parte, estabelecida a partir de 1982. O Brasil ratifica a Convenção, tornando o Brasil eventualmente Estado parte a partir de 1988. Em 1989, o Brasil lança o Decreto Presidencial 98-145. Esse decreto é o decreto de levantamento da plataforma continental brasileira para a averiguação do leito oceânico no litoral brasileiro. Definição pelo Brasil do que é zona econômica exclusiva e do que é plataforma continental
jurídica. Esses documentos técnicos são levados para a Comissão de Limites da Plataforma Continental, um órgão da ONU criado pela Convenção da ONU dos Direitos do Mar. E dentro desta convenção é que é validada a nossa plataforma continental jurídica. Nós temos uma área muito grande de zona econômica exclusiva e de demanda de plataforma continental jurídica no Brasil. Essa área chega a mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A Marinha do Brasil é formalmente quem tem a responsabilidade de fazer esse levantamento documental científico. Como essa área é de 5 milhões de quilômetros quadrados, um pouco maior do que a floresta amazônica no Brasil, esta área passou a ser denominada pela Marinha do Brasil de Amazônia Azul. Porém, há algumas áreas que a ONU, que a Comissão dos Limites da Plataforma Continental, ainda não reconhecem como sendo do Brasil. Estas áreas envolvem, entre outros, o Cone Amazônico, a plataforma continental jurídica na margem equatorial, lá na região norte do Brasil, lá no litoral norte do Brasil. Foi justamente este Cone Amazônico de 360 mil quilômetros quadrados que foi reconhecido na semana passada. Há outras áreas que ainda são demandadas pelo Brasil. Uma área no sul do Brasil, a chamada Margem Sul, uma região montanhosa de plataforma continental jurídica entre a ilha de Trindade, o arquipélago de Trindade e o litoral brasileiro. E ainda a região da chamada Elevação Rio Grande. Elevação Rio Grande é um conjunto de montanhas submarinas, montanhas submersas. Há aproximadamente 40 a 50 milhões de anos, essas montanhas formavam uma ilha tropical bem extensa aqui no Atlântico Sul. Com o levantamento do oceano, essa ilha submergiu. É um conjunto de montanhas submersas, mas que tem ligação geomorfológica com a nossa plataforma continental geomorfológica. E o Brasil demanda também que esta área seja reconhecida. Então, notem bem, foi reconhecido agora o Cone Amazônico. Nós temos ainda por reconhecimento a cadeia Vitória Trindade, a Margem Sul e a chamada Elevação do Rio Grande, que ainda está por ter reconhecimento, tudo bem? Bom, mas por que essas áreas são importantes para o Brasil? Ora, são importantes econômica e geopoliticamente. Importantes para a pesca. Para a pesca, para o Brasil, nem é tão importante assim, na medida em que no Brasil nós temos outras bases de alimentação que não a pesca. Mas vamos pensar, por exemplo, essa convenção da ONU e a ideia de áreas delimitadas de juridicidade de um país no sudeste da Ásia, na Ásia-Pacífico. Esses países dependem para sua segurança alimentar de produtos da pesca e, portanto, segurança alimentar, pesca nesses países é um fator geopolítico, um fator de segurança nacional. Para o Brasil não deixa de ter uma importância, regulação da pesca nessas regiões. Mais importante ainda, fontes de energia, de uma maneira bastante prática, como eu disse há pouco. Todas as nossas áreas de exploração de petróleo pré-sal estão na zona econômica exclusiva. E um detalhe, esta nova área de juridicidade brasileira na plataforma continental jurídica no Cone Amazônico não são as áreas onde a Petrobras busca fazer poços exploratórios para identificação de petróleo na margem equatorial. Lembrando, poço exploratório é poço de pesquisa, não é poço de produção, é poço de pesquisa, poço exploratório, que a Petrobras busca fazer na zona econômica exclusiva, lá na margem equatorial. Nessa margem equatorial, mais uma área passou a ser de juridicidade brasileira, a região de plataforma continental jurídica do Cone Amazônico, tudo bem? Mas, insisto, todas as áreas de exploração de petróleo do Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, estão na zona econômica exclusiva com potencialidades para estas áreas de plataforma continental jurídica. Mas tem uma última coisa importante, pouco falada pela imprensa, mas falada um pouco mais recentemente: a mineração de leito oceânico. No leito do oceano existem nódulos polimetálicos. É um processo de formação destes nódulos de deposição de minerais à base de cobre, zinco, cobalto, níquel, entre outros, e que formam literais pelotas. Pelotas que podem ter o tamanho da palma da mão e ficam depositadas de forma rasa no leito oceano ou superficialmente no leito oceânico.
Esses nódulos polimetálicos já começam a ser explorados, por exemplo, lá no Havaí, por empresas dos Estados Unidos. Maquinário pesado é lançado e passa pelo leito oceânico, uma espécie de tratorzinho de esteiras que vai sugando estes nódulos polimetálicos para mineração, para uso econômico. Notem do que são feitos esses nódulos polimetálicos. De níquel, de zinco, são alguns dos minerais importantes na chamada transição energética e, portanto, isso ainda não é explorado tão intensamente em escala mundial, mas é uma fronteira na atualidade. O Brasil, com novas áreas de plataforma continental jurídica, pode ter novas áreas também de exploração mineral no leito oceânico. Para nós fecharmos o podcast de hoje, vamos pensar nessa exploração ligada à transição energética, o que mostra mais uma entre tantas inconsistências dessa expressão. A transição energética está vinculada a uma preocupação ambiental, da redução, a eliminação da emissão de gases do efeito estufa baseados em combustíveis fósseis. Há quem tome isso como uma grande solução ecológica, mas é transição energética. As novas fontes de energia utilizadas não vêm do pó de pirlim-pim-pim. Essas novas fontes de energia estão ligadas a minerais como zinco, como níquel, como lítio e daí, por exemplo, a exploração de nódulos polimetálicos no leito oceânico. Como eu disse, os nódulos são sugados por um maquinário no leito oceânico, levados a um navio de superfície, onde eles são separados do restante dos minerais sem uso econômico, que são devolvidos ao oceano. Isso gera pelo menos dois impactos de alta gravidade. Primeiro, ao sugar o leito oceânico, a vida marinha nesta região é gravemente afetada. Segundo, a devolução desde o navio de superfície dos minerais sem uso econômico gera uma pluma de sedimentos que também afeta a vida marinha em diferentes camadas de profundidade oceânica. E, portanto, transição energética que abre margem para exploração do leito oceânico, nódulos polimetálicos, causa novos grandes impactos ambientais. É solução ambiental? Na minha visão, não é. A solução é a revisão de uma sociedade capitalista, produtivista e consumista. E não a ideia de trocar o consumismo de veículo automotor de combustão interna, combustíveis fósseis, para veículo automotor elétrico, que vai utilizar nódulos polimetálicos que causaram enorme impacto no processo de exploração no oceano. Bem, era isso para hoje, nosso podcast com as novas áreas de juridicidade do Brasil no oceano, algumas falas acerca da Convenção da ONU dos Direitos do Mar e a importância geopolítica dessas regiões. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.